Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente fala basicamente de quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se você gosta de tudo isso, se liga aí no nosso conteúdo, tem muita coisa bacana. Se você curtir, se inscreve, ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas, beleza? E se você já é inscrito, seja muito bem-vindo de volta. A nossa resenha de hoje vai ser sobre RPG, a gente vai seguir aqui explorando o The Expanse RPG. E quem tá ligado no movimento sabe que a gente está fazendo uma série sobre o The Expanse, explorando o lore, o sistema, enfim. Eu vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva do The Expanse. Se você está chegando agora, pode acompanhar desde o início. Se você já está ligado no movimento aí, pode reavivar a memória, enfim, para não perder o fio da meada. Mas vamos lá. Hoje a gente vai continuar aqui explorando o capítulo 5, jogando. Quem tá ligado sabe, no vídeo passado a gente começou a explorar esse capítulo. Eu avisei inclusive que a gente ia fracionar em alguns vídeos, justamente para dar importância para alguns detalhes que eu acho que são bem interessantes e bem relevantes. Falando nisso, falando em detalhes, antes da gente entrar propriamente no vídeo de hoje, eu queria só fazer um reparo sobre uma informação que eu dei no finalzinho do vídeo passado. Nós terminamos o vídeo anterior falando sobre pausas. E aqui, quando eu estava falando sobre isso, eu cometi uma falha crítica de interpretação de texto, ou seja, eu acabei não dando a informação completa. Eu disse que quando os personagens, quando o grupo fazem uma pausa, eles têm direito a um teste, tá? E aqui que eu cometi o equívoco. Eu disse que o teste era, eles recuperavam um D6 mais Constituição mais nível de ponto de destino. Mas tá esquisito isso, né? Recupera o quê? O que é um nível do ponto de destino? Eu lembro até que eu falei, olha, se você gastou todos os seus pontos de destino para levar dano, aqui você não vai ter nada para contar. Foi aí que o meu 1 apareceu na interpretação de texto. Na verdade, esse teste aqui que os personagens podem fazer na pausa é justamente para recuperar pontos de destino. Então, você vai jogar um D6 mais a sua constituição, mais o seu nível. Porque no The Expanse RPG, os personagens vão avançando de nível tipo D&D. Então você pode ir do nível 1 ao nível 20, por exemplo. Tá? E o resultado desse teste é o que você vai recuperar de pontos de destino. Beleza? Então, só fazendo esse pequeno reparo aí. Mas a gente vai voltar a esse assunto um pouquinho mais lá na frente. Acho que não nesse vídeo, mas em vídeos futuros. Para dizer como é que você vai fechar a conta disso aqui. Porque na pausa você vai recuperar só esses pontos de destino, tá? Qualquer condição que você tenha obtido, a gente falou disso no vídeo passado, você não vai conseguir recuperar. Se você não conseguir atingir o máximo dos seus pontos de destino aqui nesse teste para recuperar, como é que você vai recuperar o que está faltando? E isso a gente vai ver em vídeos futuros, beleza? Então, reparos feitos, falha crítica corrigida, vamos seguir adiante aqui no capítulo 5. Bom, as próximas páginas aqui, elas vão só apresentar algumas regras específicas aqui, né, de defesa, de alcance de arma e tal, né, de veículos no combate, que eu não vou entrar em detalhes aqui, vou só mesmo dar uma passada para vocês, perseguições e tal, porque aí já são detalhes e minúcias de testes. Claro, sempre lembrando, se vocês tiverem interesse que a gente esmiúce isso aqui, deixa aí nos comentários, a gente pode gravar um vídeo específico sobre isso. Mas aqui, para a gente dar aquela passada geral no capítulo, acho que não é interessante a gente se prender nesses detalhes. O que eu acho interessante a gente comentar, e é justamente o objetivo do nosso vídeo de hoje, são as façanhas. Por que eu acho que as façanhas são interessantes da gente se deter um pouco mais? As façanhas, elas são uma regra aparentemente simples, mas que elas vão repercutir praticamente em todo tipo de ação que você fizer no jogo. Por isso que eu acho interessante a gente reforçar aqui um pouquinho como é que funciona isso. Tá? Então olha só, eu cheguei a comentar um pouquinho sobre façanhas lá no início, lá no primeiro vídeo, no vídeo sobre conceitos básicos do sistema. A gente falou sobre isso lá no capítulo 1. Regra geral, o que é a façanha? É a firula, é o estilo, né, como eu falei lá. Você tem ou você não tem. Aquele negócio, você vai realizar a sua ação com algo a mais, com aquele quê fantástico, cinematográfico, enfim, visualmente interessante. Basicamente é isso em termos de narrativa, tá? Mas aqui a gente vai falar um pouquinho de sistema, porque como eu falei, essa regra vai ter uma grande repercussão em praticamente todos os tipos de testes ou ações que você se envolver, tá? Lembrando, só uma ressalva aí.
As façanhas, elas vão entrar em jogo aqui em testes ativos, ou seja, quando você estiver fazendo alguma coisa. Você não vai ter façanhas num teste, por exemplo, para resistir, entendeu? Regra geral, ela é só válida para testes ativos. Quando eu começar a falar aqui um pouquinho mais e mostrar os exemplos, eu acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem, mas guarda aí essa informação. Primeiro, como é que funciona a façanha na prática? Como é que eu ganho os famosos pontos de façanha? Porque o que é isso? Você vai ter, em cada ação que você realizar, você vai fazer o seu teste, beleza? Dependendo do resultado do seu teste, você pode ou não acumular pontos de façanha. Esses pontos de façanha você vai ter que usar nesse turno, porque depois acabou. Então é aquilo mesmo, assim, aquele ponto é para você fazer a sua graça, para você fazer a sua firula. Eu acho que eu vou começar até a chamar de pontos de firula, porque só serve para isso. Vai ter os efeitos mecânicos, mas assim, o que eu quero dizer é, você vai fazer a sua ação. Se você conseguir pontos de façanha, você vai ter que usar naquele turno, porque senão acabou, perdeu, já passou o momento. Então ele serve para você melhorar o resultado da sua ação, para você fazer uma graça. Na verdade é essa, assim, em termos bem simples, bem gerais, tá? Claro, desde que isso faça sentido narrativo com o que está rolando ali na cena, beleza? Então olha só, eu tô falando aqui de ganhar pontos de façanha, de como é que você vai ganhar isso. Então na prática, como é que funciona? Você vai fazer o seu teste, vai jogar os seus 3d6 comuns, beleza? Se você conseguir 2 números iguais, em quaisquer dos dados, o número que você tiver tirado no seu dado do drama, lembra lá do capítulo 1, o que é o dado do drama? Aquele D6 de cor diferente que você tem que jogar. O número que você tirou no dado do drama é a quantidade de pontos de façanha que você vai ter para usar naquele turno, tá? Presta atenção, se liga no movimento, porque olha só, vamos dizer que você jogue os seus 3 dados, aqui tá aqui os meus 2 dados normais e aqui o meu dado do drama. Se eu tiro 6 e 6, 2 números iguais, beleza, tenho direito a pontos de façanha. Mas no dado do drama eu tiro 1, eu tenho 1 ponto de façanha só. Tá bom, espertão? Não é um número repetido que você vai ganhar, é um número que saiu no dado do drama, beleza? Então assim, você vai ter essa quantidade de pontos para gastar, mas como é que você gasta isso? Né? Para que serve no final das contas? Aqui no livro, ele vai te dar aqui várias tabelas, olha só, deixa eu tentar aproximar aqui, dizendo de façanhas, por exemplo, em perseguição. Eu acabei de mostrar ali para vocês as regras de perseguição, então, se vocês tiverem uma, você pode fazer essas façanhas, por exemplo, façanhas de combate, né, façanhas gerais em combate, ou seja, ele vai ter uma grande lista aqui, né, de ações que podem ser consideradas façanhas. E antes de eu falar os detalhes dessas ações, só para vocês entenderem um pouquinho como é que elas vão funcionar também mecanicamente. Eu falei que você pode conseguir um número X lá de pontos de façanha. Cada uma delas vai ter um custo, ou seja, você vai trocar os seus pontos de façanha pelo custo dela e ver o que você consegue fazer, talvez até mais de uma façanha, se fizer sentido narrativo, se o mestre der ok, beleza? Então olha só, para a gente começar a entender aqui, algumas façanhas, deixa eu tentar aproximar aqui para vocês, não sei se vai dar para ver, elas têm, olha, uma variação aqui entre 1 e 3, por exemplo. Então, nesse caso, isso quer dizer que eu posso gastar 1, 2 ou 3 pontos. Claro, quanto mais eu gasto, maior o benefício que ela vai me dar. Outras vão ter só assim, olha, um número e um sinalzinho de mais aqui do lado. Ou seja, aqui eu posso gastar quantos pontos eu quiser. 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer, até o máximo que eu tiver conseguido para aquela ação, né? E cada incremento, cada ponto a mais que eu gastar, vai melhorar o resultado daquela minha ação, o resultado daquela minha façanha, da minha firula. Beleza até aqui? Para a gente ter uma ideia, vou dar uns exemplos aqui. Olha. Por exemplo, que eu falei aqui de façanha de perseguição. Essa primeira que eu mostrei aqui. Básica, acelera. Você ganha bônus de mais 1 em seu próximo teste de perseguição para cada ponto de façanha gasto. Então essa é aquela que tem um 1 e o sinal de mais aqui do lado. Então se eu gastar só 1, eu ganho mais 1 no meu próximo teste de perseguição. Se eu gastar 2, eu ganho mais 2 e assim por diante, até o máximo de pontos que eu puder gastar. Beleza? A outra, por exemplo, deixa eu ver uma aqui. Olha,
Essa aqui que eu mostrei que tem um intervalo aqui de 1 a 3. Ela é uma façanha de combate básica, surto de adrenalina. Recupere destino igual aos pontos de façanha gastos. Se eu gastar 1, eu recupero 1 de destino. Se eu gastar 2, 2, e assim por diante, até o máximo de 3. E outras façanhas mais elaboradas vão ter outros custos, olha. 2, 3, 4, até 5. As façanhas, pelo menos o que eu vi até agora, olha, elas vão ter um máximo de custo 5. Por exemplo, essa aqui, golpe letal. Cause 2d6 de dano adicional neste ataque. Ou seja, as façanhas, na verdade, é mais ou menos como se fossem, tipo, manobras, que algumas vão ser só aquela firula mesmo, aquele que a mais do seu personagem, mas outras vão ter resultados efetivos e práticos no sistema, como essa que eu acabei de falar aqui, do golpe letal. De te dar mais dano, de dar bônus no teste, então, enfim, tem uma lista gigantesca de façanhas. E a gente vai ver em vídeos futuros que, assim, cada tipo de ação tem as suas façanhas específicas. Então a gente está falando aqui até agora de encontros de ação, que envolvem o combate, envolvem a perseguição. Então eu estou mostrando aqui para vocês as tabelas de façanha relacionadas a esses assuntos. Olha, façanhas de armas de fogo, façanha de combate corpo a corpo, tem uma lista gigante, olha, façanha de combate em veículos, façanhas de agarramento, de combate, né, enfim, diversos tipos de façanhas relacionadas ao tipo de ação que você está fazendo. E como eu falei no início do vídeo, ações ativas, ou seja, o seu personagem está efetivamente fazendo ou tentando fazer alguma coisa. Beleza? Só para a gente fechar essa parte das façanhas, tem um detalhe que eu acho interessante também de comentar. Tem um uso específico das façanhas que eu falei no vídeo passado, eu comentei sobre as ações maiores e ações menores, né? Então, assim, uma das ações maiores, eu mostrei essa tabela aqui que tinha os exemplos, uma das ações maiores que você pode fazer é justamente um ataque de façanha. Olha só. Não sei se vai dar para ler. O que seria esse ataque de façanha? Ele, na verdade, ele é um ataque que não causa dano. Ele tem um objetivo específico de tentar, por exemplo, subjugar o oponente. Mas seja qual for essa tentativa, não vai ter dano. Como é que funciona e qual é a diferença para um ataque normal? Quando você declara que quer fazer um ataque de façanha, se você for bem sucedido no teste, você vai automaticamente ganhar 1 ponto de façanha. Não interessa se você teve números repetidos nos dados, você vai automaticamente ganhar 1. E você vai usar esse 1 ponto para fazer a sua firula, para fazer a sua graça. Mas nesse caso específico, você não pode dar dano no seu oponente. O objetivo do ataque de façanha não é dar dano. Se por acaso, no seu teste, você tirar números repetidos, você vai ganhar pontos de façanha normalmente e vai acumular com aquele primeiro que você já ganharia automaticamente, beleza? Mas ainda assim, esse ataque de façanha não causa dano no oponente. É para fazer a firula, é para subjugar o seu oponente de alguma forma, tá? Isso aí, você pode estar pensando, qual é a utilidade disso aí? Vai depender da narrativa, vai depender da intenção do seu personagem. Você pode estar numa situação, acho que você já deve ter passado por isso em algum jogo, que você quer, por exemplo, conter alguém ou quer fazer isso de uma forma grandiosa para causar algum impacto e tal, mas você não quer efetivamente ferir a pessoa, você quer só imobilizar ou conter alguma coisa assim. Eu vejo, pelo menos assim, inicialmente, a primeira coisa que me vem na cabeça é esse tipo de situação, beleza? Acho que deu para entender mais ou menos como é que funciona as façanhas. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, deixa aí a sua sugestão, a sua crítica, que a gente vai trocando uma ideia por lá, beleza? Eu vou fechando por aqui esse vídeo, a gente vai seguir ainda no próximo, no capítulo 5, começando, né, a falar sobre os capítulos, sobre os encontros de exploração. E aqui, só para dar um gostinho, vocês já estão vendo, olha, tem façanhas específicas de exploração. Então, como eu falei, é uma regra que vai praticamente permear todos os tipos de testes no The Expanse, beleza? Vou ficando por aqui. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário. Se liga nas sugestões de vídeo que vão aparecer agora aqui no final. E a gente se encontra na próxima resenha.